Eu tenho falado que essas palavras de início de ano são palavras que é um desejo de que eles tenham, que a gente busque, que seja algo que faz parte daquilo que a gente quer para a nossa vida, mas talvez não é normal esses temas que nós estamos trazendo aqui aparecerem como palavras que quando a gente pensa no ano que está chegando, a gente diz: eu quero isso para a minha vida, eu coloquei isso na minha agenda, está nas minhas metas. Mas apesar de não estar, ainda há tempo. Eu queria convidar você para hoje pensar sobre esse tema, que provavelmente você ouvindo vai pensar assim: como assim que princípios virem rotina? E para quem sabe piorar um pouquinho a situação, hoje eu começo com uma pergunta. Depois vocês vão entender. Mas a pergunta é, para pensar sobre esse tema, tem uma pergunta que é: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Essa frase se tornou famosa através desse senhor simpático da foto aí, Charles Plumb. Charles Plumb é conhecido como o capitão. O capitão Charles Plumb foi piloto de avião durante a Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, o seu avião foi abatido. E ele então conseguiu saltar de paraquedas, acabou sendo preso, ficou 6 anos na prisão no Vietnã do Norte. E ao voltar para os Estados Unidos, então começou a falar da sua experiência, do que aprendeu na prisão, até que um dia ele estava em um restaurante e chega um jovem com os olhos marejados e diz: oi, você é o Charles? E ele notou que não era alguém que o conhecia das palestras, mas que conhecia de uma intimidade. Ele diz: sim, sou eu mesmo. Mas quem é você? E o jovem olha para ele e diz assim: eu sou o que dobra o paraquedas. E parece que funcionou, não é? Ele disse que quando ouviu aquilo, ficou meio desconcertado, mas muito grato, tentando expressar gratidão pela vida daquele jovem, por ser alguém que dobra paraquedas. E ele diz: funciona bem, senão eu não estaria aqui hoje, eu devo a minha vida a você. Só que daí Plumb então foi para casa, e quando chegou em casa ele não conseguiu dormir. E ele disse que ficou pensando a seguinte reflexão: quantas pessoas eu conheci em um porta-aviões, mas nunca disse bom dia, nunca perguntei como você está, nunca disse obrigado pelo seu trabalho. Sou um piloto arrogante. Ele é apenas um aprendiz de marinheiro. E também pensou no tempo que o marinheiro levou para dobrar centenas de paraquedas desperdiçados, segurando nas mãos a vida de pessoas que ele nem conhecia e que muitas delas ele salvou porque dobrou o paraquedas. E de lá para cá, Plumb não começa uma única palestra, um único discurso, sem fazer uma pergunta que é: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Essa reflexão é um convite para a gente pensar daquilo que acontece no nosso dia a dia e que vai acontecer dia após dia no ano de 2024, assim como nos outros anos da nossa vida. A gente vai vivendo e tem coisas que talvez a gente não vai percebendo porque não estão na nossa rotina, não fazem parte do que somos, não fazem parte do nosso jeito, mas que realmente deveriam fazer. Ainda mais quando nós falamos de princípios, princípios deveriam virar rotina na minha e na tua vida. E para entender desse tema, primeiro vamos olhar o que significa isso, princípio virar rotina. A palavra rotina é uma palavra que, se você jogar no Google, na língua original, na explicação do Google vai dizer: hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, de maneira rotineira. Ou seja, o que é rotina? É fazer sempre a mesma coisa. E você faz tanto aquela coisa que ela já vira mecânica, que ela já é algo que é o teu natural, que ela já é algo que você faz sem nem precisar pensar, porque você repete tanto, que uma hora é o teu jeito, é quem você é como você age, é o que você faz. E mais que isso, é um caminho utilizado normalmente, um itinerário habitual, que se usa o termo
rotineira, a estrada rotineira, ou seja, aquilo que toda hora eu estou passando por aqui. O povo de Guaramirim sabe como é que é, né? Todo dia o trânsito da VEG, não é mesmo? Todo dia eu passo por esse caminho. É um caminho que eu nem penso mais, o carro quase vai sozinho. Ou seja, caminhos que a gente de tanto repetir é habitual, é normal, não tem nada de sensacional. E aqui a gente começa a pensar então o que é rotina, e uma definição clara para todos nós é: rotina é aquilo que você faz diariamente. Ela torna previsível todas as coisas, sejam fisiológicas ou comportamentais. Se você todo dia tem um comportamento, o que se espera é que amanhã você tenha o mesmo comportamento. Se você todo dia tem uma rotina para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua alimentação, o que se espera é que o resultado seja fruto da rotina. Ou seja, é aquilo que a gente faz diariamente que é previsível na minha e na tua vida. E aqui a gente agora começa a entrar num problemão, que nessa noite a gente vai tentar resolver junto. Porque tem um detalhe nessa história, que muitas vezes princípios na nossa vida são turismo e não rotina. Seu Davi está aqui, que eu vejo ele de longe. Boa noite, seu Davi. Seu Davi é o pai do Cleiton, tem mais de 70 anos, ele foi comigo para Israel. E na viagem de Israel, no momento dos testemunhos, ele contou que ele esperou a vida inteira. O grande sonho dele era ir um dia em Israel. E tem gente que às vezes pensa assim: eu vou perdoar. Mas que a pessoa faz um planejamento para perdoar, que é quase a viagem da vida. Eu vou servir, mas a pessoa quer que tenha tanta coisa acontecendo para esse servir acontecer, que parece que vai ser um turismo de 10 dias na sua vida para ela dizer: eu ajudei alguém. Quando na verdade rotina não é turismo, é aquilo que você faz no dia a dia. E aí a gente começa a ver essa dificuldade de pensar em rotina. E é tão grave que inclusive tem um médico de Harvard, o médico indiano Vikram Patel, que ele diz o seguinte: o fracasso coletivo em responder à crise global da saúde psíquica resulta em uma perda monumental das capacidades humanas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: a nossa humanidade fracassou tanto diante dos desafios emocionais, que agora alguém falar bom dia, você quase joga confete em cima. Que agora alguém dá o lugar para você passar, é quase um evento. Que agora alguém pedir perdão, alguém ser generoso, alguém ter uma vida realmente diferente, é quase sobrenatural. Porque o fracasso coletivo diante das ansiedades, diante do estresse natural da vida, tem feito a gente perder de uma forma avassaladora aquilo que deveria ser simples. E é por isso que num domingo à noite, eu e você temos que ficar falando sobre princípio virar rotina. A gente aprender que falar bom dia não é nada sobrenatural, é simplesmente algo que deveria ser normal. Que a gente falar muito obrigado não é algo de arrancar um pedaço, é algo que deveria estar na nossa rotina. Que a gente estar atento para servir alguém não é um grande evento, deveria ser o nosso jeito, deveria ser o que aparece. Que a gente controlar as nossas emoções não é algo que você merece confete, é o que se espera de um adulto. E mais, é o que se espera de um cristão, é o que se espera de quem tem conhecido Jesus. Que a sua vida seja uma vida em que os princípios não são visitas de domingo, visitas de Natal, visitas de um retiro alfa. Os princípios estão no teu dia a dia, é tão comum, é tão rotineiro, está tanto na tua vida que não é um turismo. Vira teu jeito, vira tua rotina, vira tua maneira, vira quem você é. E para nos ajudar nessa reflexão, eu quero ler com vocês o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 35, que Jesus nos dá uma palavra muito interessante para a gente pensar sobre princípios virarem rotina. A famosa parábola do bom samaritano, e a história nos conta assim.
Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Essa história, a gente tem que dar uma olhada para ela e pensar um pouco no que aconteceu aqui. A Bíblia nos diz que, numa ocasião, um perito na lei, alguém que conhecia as Escrituras, que conhecia a palavra, que ouvia de Deus, que lia sobre Deus, que entendia sobre a palavra de Deus, que falava sobre a palavra de Deus. Que alguém assim se levanta para tentar colocar Jesus à prova e pergunta: o que eu faço? Como é que é? Para herdar a vida eterna, o que eu tenho que fazer? E Jesus, ele era mestre em comunicação, e tem 2 coisas que Jesus faz muitas vezes, e as 2 aparecem nesse texto. Primeiro, Jesus devolve a pergunta com uma pergunta. Essa era uma das coisas que Jesus fazia. A segunda, Jesus contava histórias. Sabe o que Jesus fazia com as 2? Quando a pessoa recebia a pergunta, pensando que era muito inteligente na resposta que ela já sabia, ela percebia: ixi, eu respondi o que eu não faço. E a segunda coisa, Jesus contava histórias, e quando as pessoas iam olhando o enredo da história, elas percebiam: eita, ele está falando de mim. Jesus usava esses 2 recursos, e aqui tem um perito na lei, alguém que conhecia da lei, que faz uma pergunta, e para Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: o que está escrito? Você sabe o que está escrito, como é que você lê isso? E o homem enche o peito e diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, e ame o seu próximo como a si mesmo. Quando ele estava respondendo, ele já tinha a resposta. E Jesus diz: muito bem, você já sabe, agora vai lá e faz. Em outras palavras, agora que os teus princípios entrem na rotina da tua vida. Mas a Bíblia diz mais, diz que o homem tenta se justificar. E diz: tá, Jesus, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma história, que é essa história que a gente acaba de ouvir. E na história ele ilustra que tem um homem que está passando por uma estrada, ali ele é assaltado, ele é ferido, ele é machucado, e a Bíblia diz que ele fica quase morto. E que quando ele está nessa estrada, primeiro passa um sacerdote, um homem que trazia o povo até a presença de Deus, que conhecia da palavra de Deus, que ensinava a palavra de Deus, e esse homem passa por aquela estrada, passa por aquele caminho, passa por aquele roteiro, só que naquele roteiro esse homem passa reto. Vem um segundo homem,
levita, responsável pelo serviço do templo, um homem de Deus que falava de Deus, que servia a Deus, mas que quando está passando nessa estrada, passa reto. E vem um terceiro, que principalmente para o perito da lei não era uma boa ilustração de alguém que era bom, que era um samaritano, e que na sua rota, no seu roteiro, na sua rotina, quando ele vê alguém caído, o que ele faz? Ele enxerga. E mais do que enxergar, ele se preocupa. E mais do que se preocupar, ele faz alguma coisa. E quando ele faz isso, de alguma maneira está respondido, ele ama. Primeiro Jesus disse, vai lá e faz igual. E agora, quando Jesus conta essa história, Jesus finaliza com uma pergunta. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus não faz a pergunta, não responde a pergunta, quem é o próximo? O homem diz, tá, quem é meu próximo? Eu sei todo o discurso de amor, mas agora como é que eu coloco em prática? E Jesus diz, viu o homem que foi amado? Quem foi o próximo dele? Mais ou menos Jesus está dizendo assim, a questão não é quem você vai olhar como objetivo de viver os princípios de Deus. A questão é que quando você vive os princípios de Deus, na tua rotina você ama. Na tua rotina você enxerga, na tua rotina você para ajudar, na tua rotina a fé que você vive, a palavra que você estuda, o Deus que você diz que ama, começa a fazer uma diferença naquilo que é o teu roteiro, naquilo que é a tua rotina. E é impossível quando o amor de Deus, os princípios de Deus viram rotina, você passar por alguém e não enxergar. E aí princípios precisam virar rotina, e Jesus se finaliza dizendo, vá e faça o mesmo. Na rotina da nossa vida, no nosso roteiro, as pessoas que eu e você encontramos, são as pessoas que Jesus nos diz que são o nosso próximo. Elas não têm nome. Elas não têm nome. Elas precisam fazer parte do nosso roteiro pelos princípios que a gente vive. Você sim vai descobrir o nome delas, vai se envolver na história delas, mas você não vai interpretar, esse é meu próximo, então eu faço alguma coisa. Você vai dizer, o meu princípio faça porque no meu dia a dia eu preste atenção nessas coisas. Você começa a fazer com essa ideia de perceber o amor de Deus é aquele que faz a gente não conseguir seguir a nossa trajetória, seguir o nosso roteiro, sem olhar quem está no nosso caminho. A gente não consegue passar sem ver quem dobra o paraquedas. E mais, a gente não consegue ficar sem dobrar o paraquedas. Vai fazendo parte. E tem um livro chamado Amor como Estilo de Vida, de Gary Chapman, que ele diz assim, princípios são hábitos que aprendemos a praticar no decorrer da vida, ou seja, na rotina. Há princípios. Como funciona princípio? São hábitos que eu aprendo até eles se tornarem comuns. Ele dá 7 exemplos de palavras que são princípios que sim, todos nós podemos ter na nossa vida. E que sim, talvez os nossos hábitos sejam tão diferentes disso que a gente não faz. Mas não é impossível. E é por isso que essa palavra é para todos nós, que princípios virem rotina na nossa vida. E ele vai citar, ele diz, gentileza, dar bom dia, dar a vez, perceber alguém. Isso você aprende. Ou isso você aprende a não fazer. Mas os princípios de Deus na nossa vida nos fazem ser diferentes. Sabe, todos os dias nós temos muitas pessoas que dobram paraquedas diante de nós. No trânsito, no mercado, na farmácia, no trabalho, em casa, na rua, na igreja. Nós estamos o tempo inteiro nos encontrando com pessoas. Quando princípios viram rotina, a gente começa a ser diferença na vida delas também. A gente tem que sair dessa média global de pessoas que princípios são raros. Olha, finalmente, não.
Tem que começar a ser previsível que eu e você, por causa desse amor de Jesus, a gente vai lá e faz o mesmo. Por causa desse amor que nos alcança, a gente não quer princípios como visitas na nossa vida, mas quer ver isso no nosso dia a dia. Paciência, ele diz. Paciência é um princípio que precisa virar rotina, porque nós vivemos num mundo adoecido pela impaciência. As redes sociais, a tecnologia, a facilidade de alguns recursos nos tornam extremamente impacientes. Hoje de manhã eu ainda contei no culto, e não estou falando que eu sempre faço isso, eu estou sempre tropeçando nisso também. Mas ontem, como eu fiz, eu posso contar como uma boa história. Ontem eu estava saindo do futebol, andando de carro, tinha faixa de pedestres e tinha uma senhorinha de idade. Eu liguei o pisca-alerta, parei o carro, dá até aquela sensação boa de dizer, ó, como eu sou bonzinho, não dá em vocês também? A gente pensa assim, olha só eu, né? Só que daí eu estava calmo, assim, depois do futebol, parei, só que eu sempre dou uma olhada se não vem ninguém meio embalado atrás. E nisso tinha um motoqueiro atrás de mim, e ele estava assim. Que coisa horrível que eu fiz parar para uma senhorinha passar, não é verdade? As pessoas estão irritadas. Ele perdeu 2 segundos da vida dele. E se você está no culto, depois eu quero conversar contigo. Estou brincando. Ele perdeu 2 segundos da vida dele. Você já pensou o que ele poderia fazer com esses 2 segundos? E eu tenho certeza que ele recuperou, porque ele cortou pela direita e acelerou. Ainda bem que a senhorinha foi para a esquerda, porque senão o estrago ia ser grande. A gente começa a achar normal estar sempre irritado. A gente começa a achar normal estar sempre reagindo rápido. A gente começa a achar normal estar sendo sempre desaforado. Não é. A gente precisa pedir, Deus, faça com que princípios virem rotina na minha vida. Isso não vai roubar a minha personalidade, não vai roubar a tua personalidade. A gente não vai deixar de ter o nosso jeito de encarar a vida, de lidar com as coisas. Mas tem coisas que não podem mais nos acompanhar. Uma terceira é capacidade de perdoar. E ele traz essa informação, e no livro ele vai dizer a capacidade de perdoar, ela nos ensina uma coisa, pode botar no próximo. Gary Chapman diz assim, um dia não define quem você é, mas quem você é define seu dia. Hoje eu tive mais dificuldade com alguma coisa que falaram para mim, fui para casa emburrado, mas amanhã já liguei, a gente já se acertou, acontece. Hoje eu não consegui pedir perdão, acontece. Mas se quando acontece uma situação com você, e a pessoa já sabe que você não vai responder, que você vai fechar a cara, que você vai isso, que aquilo, significa que você já decidiu e já definiu como você é. E a tua rotina é viver sem princípio. Um dia ruim não define quem você é. Mas quem você é define se o seu dia é bom ou ruim. Se princípios começam a ser rotina na tua vida, o perdão vai ter um olhar diferente. Inclusive, nesse mesmo livro ele fala de uma estatística, que ela não tem um número exato, mas que a maioria das pessoas que estão deprimidas e ansiosas, elas têm uma característica em comum. Elas estão chateadas, esperando que alguém faça algo por elas. Pessoas que têm o princípio do perdão, o princípio da paciência, o princípio da gentileza mais forte na sua vida, são pessoas que normalmente estão servindo. Olha só, é quase um cálculo matemático. Se você está esperando pelos outros, no fim é você que vai estar em guerra. Mas se você está fazendo, você está começando a transformar. Ele fala mais cortesia, que habilidade de poder ser alguém, que quando enxerga alguém, é cortês, serve um copo de água, limpa o copo que ficou no chão e alguém esqueceu, vai lá e coloca no lixo, ajuda uma pessoa com uma sacola, abre uma porta, aqui no estacionamento que é apertado, não fica já xingando a turma do estacionamento. E olha que a gente teve um encerramento aí, abertura de estacionamento, eles contaram que tem uns de vocês aí que são meio nervosos com eles, hein? Já estou sabendo. Não precisa ser nervoso com a turma do estacionamento, não, que eles estão servindo aí, eles estão rindo e estão felizes ali, pessoal do estacionamento, que eu falei isso. Eles falaram, pastor, é cada perrengue,
Eu disse, não pode, o pessoal vindo para o culto adorar a Deus, nervoso porque uma pessoa estacionou? Não pode. Ela tem que parar 5 segundos para alguém dar uma ré e sair com o carro. Não, né? Ninguém briga com vocês. Olha, princípios que vão virando rotina e que vão definindo quem nós somos. Ele fala mais. Humildade é aprender a não ser a pessoa que todo mundo já sabe, esse é orgulhoso e nada no mundo vai fazer ele pedir desculpas. É um problema que nós podemos ter, mas é feio. Não é certo. Não é com o princípio que Jesus nos ensina. Com o princípio de dar aquela volta, de poder, quem sabe, baixar a guarda e fazer com que isso comece a se tornar previsível na nossa vida. Os previsíveis têm que ser mais gente de princípio do que gente que vive sem se importar com eles. Os previsíveis daqueles que amam a Deus deveriam ter mais características do samaritano que olhou, parou, mudou seu ritmo para ajudar alguém, do que aqueles que passam reto com seus desejos, com seus olhares, com seus conteúdos, mas que não estão enxergando como o princípio faz parte do dia a dia. Ele fala ainda sobre generosidade. Ah, meu querido, um coração generoso, o princípio da generosidade é transformador. Aprenda a ser um abençoador no mundo egoísta. Aprenda, às vezes, a comprar um bombom para alguém e dizer, é teu. Aprenda, às vezes, a comprar, sei lá, você olha um livro e diz, é teu. Toma, presente. Você olha ali um cafezinho, você diz, peguei um e trouxe um para você também. A nossa rotina pode ser transformadora se nós começamos a colocar princípios para acompanhá-la. Comece a pensar que princípios virem rotina na tua vida, para agora não ser um dia que define quem você é, mas quem você é definir o seu dia. E para fechar eu quero falar de uma frase de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger escreveu um livro que quem leu está bastante surpreso com as coisas que ele fala nesse livro. Mas uma das frases que ele diz no livro é a seguinte: alivie o fardo dos outros, mesmo que seja por 5 minutos ou 5 metros. Ajudar as pessoas é uma prática simples, que exige apenas atenção, disposição e um pouquinho de esforço. Ele diz, pessoal, às vezes é 5 minutos da tua vida que pode definir o que vai ser o teu dia. Às vezes são 5 metros, 5 passos que você vai ajudar alguém, que vai na direção de alguém, que pode mudar a tua história e a história de outras pessoas. Na nossa biografia tem marcas de pessoas que às vezes por 5 minutos, ou às vezes por 5 segundos, quando olhou para nós, quando disse como você está, quando disse obrigado por dobrar o paraquedas, e que era o que a gente precisava ouvir. A palavra nessa noite é uma palavra prática, para que você pense na tua agenda, na tua rotina, na tua vida e se pergunte qual princípio não pode ser mais turismo na minha vida, mas tem que ser rotina, tem que aparecer toda hora, tem que me deixar mais atento, tem que mudar meu movimento. A gente está fazendo várias confraternizações com os grupos que estão reiniciando. Fizemos do estacionamento, fizemos do pessoal das Libras. Até estou esquecendo, mas a última semana foi do pessoal do chá e do café. A turma do chá e do café. E foi bonito de ver. Cada um contou um pouco como entrou nesse ministério. Tinha gente dizendo que estava no banco da igreja aqui e dizia, Deus, eu quero te servir em alguma coisa. E que naquele mesmo domingo o pastor William falou no culto, vamos começar a servir chá e cafezinho, quem quiser ajudar. Vem. E aquela pessoa chorou dizendo, eu quero o princípio de servir na minha vida. Servir é a arte de facilitar a vida dos outros. Eu quero com que eu faça aliviar o fardo dos outros. Oferecer um chazinho para a pessoa tomar quando estiver indo embora do culto. E aí outra foi contando, porque eu já vou catando abacaxi durante o dia para preparar o chá, já faço de manhã para o culto da noite. Aí outra já dizendo, eu já vou vendo planta durante o dia para fazer chá disso, daquilo. Aí o pessoal da manhã meio frustrado assim,
Pastor, pouca gente está ficando para o chá. Fala lá no culto para ficarem para o chá. Hoje eu falei no chá, pensa na festa no grupo. O pessoal parou para o chá, acabou todo o chá. Eu ia falar de uma pessoa, mas tem uma que é bem agitada. E ela estava, tomaram todo o chá, que felicidade que tomaram todo o chá. Alegria de poder servir. E num pequeno movimento, ver transformação. Mas sabe por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu quero finalizar com uma pessoa. Teve uma pessoa que contou, agora dando risada, mas eu imagino que no dia para ela não foi tão fácil assim. Que um dia ela foi visitar uma pequena igreja em outro lugar, e que no final do culto tinha um chazinho. E ela tomando o chazinho disse assim, é tão legal isso aqui, né? Pena que não tem na nossa igreja. E a pessoa do lado dela disse assim, e por que você ainda não fez? Assim começou o ministério de chá e café na Pedro. Porque ela disse, é verdade. Eu quero tantos princípios, mas eu estou esperando um turismo, um grande evento. Não, eu vou fazer. E assim começou. E a turma já vai ter um chazinho para vocês no final. Não sai correndo e toma. Porque eles ficam felizes quando o chá acaba. Princípios virarem rotina. E agora eu pergunto para você, finalizando. Quem dobrou teu paraquedas? E você não enxergou para agradecer? E você está passando lotado? E você precisa parar nessa estrada 5 segundos. 5 segundos. E dizer obrigado. Qual paraquedas Deus está te chamando para dobrar nessa noite? Que você não vai fazer para todo mundo vir aplaudir. Mas você vai ficar feliz de ver eu estou servindo. Meu desejo é que nessa noite você não saia daqui dizendo foi muito legal hoje o culto. Mas que você saia dizendo eu já sei o que eu vou fazer. Por que você ainda não fez? Vá e faça.